Olá, as boas-vindas a você. Este é o podcast Radar Direitos Humanos, um podcast do Departamento de Advocacy da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Olá pessoal, me chamo Rodrigo Espiuca, sou clérigo da Diocese Anglicana de Brasília e falo em nome do Departamento de Advocacy da nossa Diocese. Dou as boas-vindas a todas e a todos vocês para o nosso episódio do podcast Radar Direitos Humanos, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais e de conversar a respeito das relações entre a nossa Igreja Episcopal Anglicana do Brasil e os direitos humanos. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Estou começando hoje com o Paulo Ed. Ele é membro da Diocese Anglicana de Brasília. O Paulo é teólogo, é biblista. Ele é também membro do Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos e trabalha para o Escritório Global da Comunhão Anglicana no Departamento de Educação Teológica e também com a Anglican Alliance. O tema do nosso bate-papo é Advocacy e Comunhão Anglicana. Seja bem-vindo, Paulo. É uma alegria ter você conosco aqui no podcast Radar Direitos Humanos da Diocese Anglicana de Brasília. Muito obrigado, reverendo Rodrigo. É sempre um prazer poder compartilhar, poder estar junto, poder animar, trocar experiências. Mas acho que mais importante para a gente é poder influenciar ou inspirar as pessoas para estarem mais comprometidas ativamente com esse trabalho que para nós da Comunhão Anglicana é tão importante, que é o trabalho de o que nós chamamos em inglês de advocacy, que quem sabe daria para traduzir por incidência pública, influência na arena pública, que tem por objetivo mudar o cenário, mudar os nossos contextos para algo pelo menos menos pior, né, ou um pouco melhor do que a gente está vivendo nesse momento. Bem, e nesse contexto de advocacy, de incidência pública, qual é a compreensão de advocacy para a comunhão anglicana? E quais são as áreas de maior interesse ou de uma atuação mais intensa da nossa igreja? Bom, a comunhão anglicana é uma comunhão de igrejas. Nós somos 41, quase 42 igrejas que nós chamamos provinciais ou regionais, incluindo 4 igrejas que são chamadas Igrejas Unidas, que são anglicanas, anglicanos e algumas outras tradições na mesma igreja. Nós somos uma espécie de família de comunidades que quer permanecer juntas para, como pessoas cristãs, para cumprir a missão que é de Deus, que a gente chama de Missio Dei. E nós da Comunhão Anglicana, meio que resumimos essa missão que é de Deus, ou missão que é de Jesus, em 2 coisas que para a gente é muito importante e é muito comum para todas as igrejas, na verdade. Primeiro, obviamente, é o texto de Lucas, capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para... Aí tem uma lista, né? Libertar as pessoas, dar vista às pessoas cegas, fazer conscientização, ajudar as pessoas que as pessoas coxas andem, trabalhar com saúde pública, trabalhar com cuidados em emergências, e entre outras. E acho que o fim é fazer com que o ano do Senhor seja presente. Essa é uma referência clara àquela história do ano do jubileu, que é rever o nosso sistema econômico, que tem influências no sistema político, social e, obviamente, religioso das nossas teologias. E um outro resumo que a gente tem são as chamadas, que nós conhecemos por 5 marcas da missão, que eu vou procurar aqui na minha telinha, eu quero dizer elas bem direitinho, que elas são muito importantes para a gente. Então, as 5 marcas da missão para a gente são: a missão da igreja é necessariamente a missão de Deus revelada em Cristo. Então, a marca, são 5 marcas. Proclamar as boas novas do reinado de Deus, ensinar, batizar e nutrir novas pessoas,
novas pessoas que se juntam a essa comunhão, essa família, responder às necessidades humanas com amor, procurar e trabalhar para a transformação das estruturas injustas da sociedade, desafiar toda espécie de violência e buscar a paz e a reconciliação, e lutar para salvaguardar a integridade da criação e sustentar e renovar uma vida plena aqui na Terra. Então, se eu posso resumir o que a gente imagina que é o nosso trabalho de advocacy, ou de influência, de equipar, de capacitar as igrejas, é para cumprir isso, que no final das contas é fazer, no discurso religioso, é fazer com que o reino de Deus seja revelado, com que o reinado de Deus aconteça. Por isso a gente quer, dentro do nosso trabalho, fazer esses dois bloquinhos, né? O Lucas capítulo 4 e as 5 marcas da missão. E nós entendemos o nosso trabalho como comunhão anglicana em 3 aspectos. Um aspecto nós entendemos que o nosso trabalho é fundamentalmente inspirar as pessoas para se comprometerem com alguma atividade de transformação, com alguma atividade que influenciem os seus governos, as suas sociedades, os legisladores e a justiça, o sistema judicial no país. Então, a gente entende que a gente quer ser influenciadores, influenciadoras, né? Inspiradoras de mudança, sempre tendo esse horizonte do reinado de Deus, dessa sociedade onde a equidade, a justiça e o direito sejam o pão nosso de cada dia, né? E não esse tipo de sociedade que a gente vive. Um segundo aspecto que a gente se entende, nós entendemos que o nosso trabalho em termos de advocacy, é estar nos lugares presentes da maneira que a gente pode, aonde essas decisões políticas, sociais e econômicas são tomadas. Então, nós queremos ser uma espécie de facilitadoras para que as vozes das pessoas anglicanas, afinal, que são as pessoas da nossa comunhão, mas também as vozes de outros grupos, especialmente os grupos mais marginalizados e vulneráveis, sejam presentes e sejam ouvidas nesses espaços de tomada de decisão, como, por exemplo, o espaço das Nações Unidas. Nós temos um escritório de representação nas Nações Unidas. O arcebispo de Cantuária tem uma cadeira de representação nesta organização. Também nesse grupo do G7, né, que todo mundo conhece, a gente quer também influenciar esse grupo a fazer coisas menos ruins do que eles estão fazendo, né? Ou pelo menos a se preocupar mais com o planeta, com as pessoas, do que com o lucro e a economia para algumas, né, para alguns grupos. E o terceiro aspecto que a gente se entende, a gente se enxerga como gente que quer equipar e capacitar as nossas igrejas e as nossas lideranças, especialmente as lideranças que estão em espaços globais e espaços regionais, para poderem, de fato, testemunharem, tanto para o povo localmente, mas também para a sociedade em geral, esse desejo e essa força que é a família cristã fazendo alguma coisa. Afinal de contas, a gente precisa ser um pouco autocríticas e a gente precisa, quem sabe, mudar o nosso jeito de ser, porque ser seguidora de Jesus é, de fato, primeiro, ser pessoas perturbadoras da ordem, né? Como Jesus foi. Segundo, ser pessoas proféticas, que têm projeto político e que têm projetos a médio e longo prazo, não só pensar no dia de amanhã. E terceiro, é ser pessoas muito espirituais, isso quer dizer ser pessoas muito resilientes e ser pessoas muito insistentes. Ou, em bom português, assim, é ser pessoa que faz barraco. Tem um texto do Evangelho de Lucas muito simpático, que para mim é um pouco a metáfora do trabalho de advocacy e de influência, que é o texto da viúva, que foi injustiçada, e ela vai na casa do juiz, e ela passa a noite inteira fazendo escândalo, fazendo barraco, lá no bairro onde esse juiz mora, e ela não sai de lá enquanto a justiça não lhe é entregue, enquanto algo não acontece do que ela está pedindo.
Então, eu tenho a impressão de que esse é um pouco da metáfora fundamental do nosso trabalho de advocacy. Ser pessoas barraqueiras, ir a público, ir na arena pública para poder fazer isso e dar esse testemunho. Então, a gente se entende nesses três pilares, na verdade, como comunhão anglicana. Nós não somos um movimento social, nós não somos um partido político, nós não somos uma organização não governamental qualquer. Então, a gente não quer ocupar esse espaço que partidos políticos, organizações não governamentais e movimentos sociais têm e precisam ocupar. Mas nós queremos estar junto com esses outros grupos, fazendo as vozes, especialmente das pessoas mais vulneráveis, e quem sabe, sendo um pouco holístico, né, fazendo essa voz, esse grito do planeta, da natureza, também ser ouvida para poder ser respeitada e poder ser preservada. Então, acho que essa é um pouco a compreensão do que a gente tem de advocacy para nós mesmas, né, como comunhão anglicana. Nós desenvolvemos nós temos 2 espaços no nosso escritório que são especificamente, tem a tarefa específica de trabalhar o advocacy, ou a incidência pública, e essa inspiração, capacitação e para as igrejas, que é o nosso escritório da Comunhão Anglicana nas Nações Unidas, e a organização para a qual eu trabalho, o departamento para o qual eu trabalho, que é a Aliança Anglicana. E a gente, então, tem 4 objetivos desses 2 grandes escritórios, né? Acho que eu vou fazer um pouco de um resumo do que eu disse antes. Primeiro é apoiar iniciativas em todos os níveis, em níveis globais, e em níveis regionais, e em níveis provinciais. Então, acho que o primeiro aspecto que eu queria salientar é que nós queremos apoiar, nós não queremos tomar o lugar das igrejas locais, das províncias, ou dos grupos ligados à nossa igreja que estão nos seus contextos. Nós queremos só ser esse eco, né? Ser esse proxy, esse canal para que as coisas aconteçam. A outra coisa, obviamente, em parceria com muita outra gente, nós queremos trabalhar com outros grupos. Nós não podemos fazer nada sozinhos, sozinhas. Com outros grupos dentro da nossa comunhão anglicana, mas também com a família ecumênica, Conselho Mundial de Igrejas, os programas globais de Renovar o Nosso Mundo e outras coalizões globais. Depois, a gente também quer ser uma espécie de alavanca. Nós queremos funcionar como uma alavanca para as coisas que já estão acontecendo. E é muito importante que as nossas igrejas saibam, e desses dois escritórios, para poderem nos aproveitar, para poderem entender que nós estamos trabalhando para que essas vozes cheguem nos lugares aonde devem chegar. E, particularmente, eu quero apontar aqui para esses 2 grandes grupos que a gente tem trabalhado muito com e influenciar neles, que é as Nações Unidas, e todos os grupos e organizações dentro das Nações Unidas, e também o grupo do G7, né, que se encontra de vez em quando para decidir o destino do mundo. Infelizmente, a gente precisa estar lá para influenciar. Então, acho que esse é um pouco como a gente se entende nesse espaço global de advocacy. Acho outra coisa boa a salientar nós de jeito nenhum queremos ser o último biscoito do pacotinho, nós não queremos ser nenhuma constelação, a gente quer ser uma estrela que é parte dessa constelação de grupos que estão fazendo isso. Então, nós estamos para colaborar, para trabalhar junto, para somar. E a gente super incentiva que as nossas igrejas, que a nossa família tenham outras famílias, né? Tenham outras conexões e não se fechem nelas mesmas. Mas, de novo, eu quero insistir, aproveitem esses 2 escritórios nossos, que é o Escritório da Comunhão Anglicana nas Nações Unidas e a Aliança Anglicana, Anglican Alliance, para esse trabalho. Você perguntou também quais são as nossas áreas de maior atuação ou áreas de maior interesse. Bom, áreas de maior interesse são todas aquelas que têm a ver com a vida no planeta, né? Então, a gente está interessada em estar junto, estar presente, trabalhar em todas as áreas que têm a ver com o bem comum, que têm a ver com essa vida pública, com a política, para viver bem no planeta.
Claro que nós não podemos fazer tudo, nem temos capacidade para fazer tudo. Então, obviamente, nós temos algumas áreas que são mais urgentes, e essas áreas são definidas pelos contextos, né? Nem somos nós que fazemos isso. Então, obviamente, uma área de grande interesse na comunhão anglicana é a justiça ambiental e a mitigação ou lidar com os efeitos, os impactos das mudanças climáticas. Então, nós estamos muito empenhados há bastante tempo com esse assunto e com essa conversa tanto dentro da comunhão anglicana, mas também, de novo, nas Nações Unidas, e tentando influenciar os governos locais para serem mais responsáveis, para serem mais patriotas, no sentido de cuidarem da sua própria terra, para serem mais colaboradores, de pensar que a gente vive numa mesma casa, e a casa é uma só, não tem outra, né? Então, essa é uma área de bastante interesse nosso. Nós temos, vocês escutaram, se não escutaram, por favor, escutem outros podcasts dessa série. A gente escutou há pouco tempo a entrevista com o arcebispo Júlio Murray, que é o líder dentro da comunhão anglicana para esse assunto do meio ambiente, dos bispos, bispos e bispas a favor do meio ambiente, da comunidade, do grupo de trabalho que está liderando a influência dentro da COP, e outros grupos ali que estão conversando sobre isso. Uma outra área de interesse nosso, obviamente, é o mundo da justiça de gênero e de qualquer iniciativa contra a violência de gênero. Então, a comunhão anglicana está sempre muito envolvida no que acontece anualmente, que é o CSW, que é a comissão que discute o estatuto, né, o estado legal, jurídico das mulheres no mundo, e a gente tem enfrentado muitas ondas conservadoras, muitas ondas que são reacionárias, já tem muitos anos, e o mundo da religião tem sido um lugar muito importante para desenvolver esse trabalho de advogado, porque acho que vocês devem ter percebido, muitas das nossas reações, desse discurso reacionário, muito desse discurso de extrema-direita, tem um componente religioso, tem um componente de fé. Então, claro que a gente entende que o mundo da religião, o mundo da fé, é um lugar privilegiado para influenciar mudanças e para influenciar o bem comum, políticas para o bem comum. E, obviamente, quando se trata do mundo que estão as mulheres e as meninas, isso se vai para um outro nível de agravamento, né? Olhando as estatísticas que a gente tem. Então, essa é uma outra área em que a comunhão anglicana está muito empenhada e está muito interessada em contribuir e em trabalhar. E tem feito muitas coisas, tem muitos recursos, tem muitos materiais que estão à disposição. Agora, desde uma grande prioridade, é a chamada de equidade geracional. Então, por favor, vocês olhem, aqui no Brasil tem a ONU Mulheres, né? E nós estamos muito empenhados em colaborar e trabalhar junto com elas nisso. Um outro tema que tem sido de grande interesse para a comunhão anglicana é o tema das comunidades indígenas e os seus direitos. Isso está muito vinculado, obviamente, ao meio ambiente e à justiça ambiental. É sabido que as comunidades indígenas têm sofrido, historicamente, a usurpação, o genocídio, o roubo sistemático das suas terras, dos seus recursos, ou dos recursos naturais que elas utilizam, e têm sido dizimadas sistematicamente em termos populacionais, né? E, em muitos lugares, sofrem ainda exclusão estrutural, preconceito estrutural. Tem gente que ainda não acredita que pessoas indígenas são gente, né? Aqui no Brasil, faz muito pouco tempo que a população indígena ganhou o status de cidadã, inclusive, né? É bom lembrar disso. E, tecnicamente, ou, na verdade, historicamente, é sempre bom ter na cabeça que as populações indígenas estavam aqui antes de nós, e tem gente que invadiu terra, foram os colonizadores, né, alguns séculos atrás, e naturalmente são as pessoas mais sábias e que trabalham para a proteção e a preservação do nosso meio ambiente e da natureza.
não estou romantizando, certamente deve ter gente ruim nesse mundo, como tem gente ruim em qualquer lugar, mas de qualquer jeito, em termos globais, nós estamos muito empenhadas de apoiar e de fazer as vozes das populações indígenas e o que a gente está chamando as populações das florestas serem ouvidas e lutar contra tudo que está atrapalhando essa vida. Aqui vale sublinhar que as mineradoras, o trabalho extrativista e o agronegócio têm sido os grandes inimigos da natureza e dessas populações. Então, é bom a gente ter alerta que o nosso trabalho também tem a ver com essa denúncia desses grupos apoiados por governos, apoiados por grandes grupos econômicos que estão usurpando, degradando, depredando as terras que pertencem ao planeta, que são cuidadas pelas populações indígenas. Um outro assunto, em termos de advocacy, que é muito de interesse da comunhão, obviamente, é o racismo estrutural. Então, a gente também tem um trabalho muito forte e temos feito isso em trabalho com outras redes para voltar e para aprofundar a discussão do racismo no mundo inteiro. E que, obviamente, perpassa o ambiente das religiões. E aqui no Brasil, a gente precisa cada vez mais falar sobre isso, também dentro das nossas igrejas, o tipo de vocabulário que a gente usa, o tipo de governança que a gente tem. Então, a gente precisa, de fato, falar sobre isso cada vez mais. E, obviamente, falar sobre isso, é preciso falar sobre o privilégio das pessoas brancas, né? Eu sou uma pessoa branca, então eu também preciso reconhecer o privilégio que eu tenho e como eu me aproveitei desse privilégio para estar onde eu estou. Então, quando a gente também está falando de empoderamento de certas populações, a gente precisa falar de reconhecimento de privilégios e de desempoderamento dessas pessoas que têm esse tipo de privilégio. Mas esse então, é um outro assunto que está no nosso foco, que é a conversa sobre racismos estruturais e, ultimamente, sobre o racismo ambiental. Eu vou parar por aqui, eu vou dar só esses quatro pilares, esses 4 enfoques que a gente tem trabalhado muito nos últimos tempos, mas, obviamente, tem muitas outras conversas que a gente está levando e que, quem sabe, num outro podcast a gente pode voltar a conversar. Acho que é isso, Rodrigo, por enquanto. Paulo, nós sabemos que a comunhão anglicana está se preparando para aquela reunião sazonal, né, de bispos e bispas de todo o globo, chamada Conferência de Lambeth. O que tu podes nos dizer a respeito? Quais serão os principais pontos de tensão, obviamente relacionados aos direitos humanos, à promoção dos direitos humanos e defesa dessas garantias tão importantes, que nós podemos esperar da Conferência de Lambeth? Bom, reverendo, acho, primeiro, que bom que você lembrou dessa conferência. A conferência acontece de 10 em 10 anos, agora ela foi um pouquinho depois por causa da pandemia, então ela vai acontecer o ano que vem, em 2022, no verão europeu, né, julho, agosto. Ela vai ter um formato, dessa vez, um pouco menor, por N razões, né, por razões de metodologia, por razões econômicas e, obviamente, por razões da situação de pandemia e pós-pandemia que a gente está vivendo e vai continuar por um tempo. Essa é uma reunião da Comunhão Anglicana que reúne bispas, bispos e seus companheiros e companheiras do mundo inteiro. Então, nós estamos esperando mais as pessoas das equipes, mais pessoas convidadas, pessoas da comunicação, etc. Nós estamos esperando ao redor de 1.500 pessoas que vão se juntar. A conferência já começou, na verdade, em termos de preparação. Então, desde o começo desse ano, já está acontecendo várias conversas em preparação à Conferência de Lambeth. O tema, o livro bíblico que vai inspirar os dias da conferência é a primeira carta de Pedro. E acho que para quem conhece a primeira carta de Pedro, se você não conhece, dê uma lida. Então, os assuntos que estão na primeira carta de Pedro vão ajudar a provocar e a desafiar toda a comunhão anglicana a ser o tema da Assembleia, que é
uma igreja de Deus para o mundo de Deus. Então, acho que já pelo tema, a gente pode entender que a comunhão anglicana está muito preocupada para fora dela. E acho que é muito interessante isso, porque as igrejas, de fato, elas só existem não para elas mesmas. As igrejas só têm sentido de existir se é para o mundo. Se é para ser uma parábola do reino, se é para ser uma profecia para o mundo e no mundo. Por isso o tema da Assembleia, uma igreja de Deus para o mundo que é de Deus. Então, acho que esse é um primeiro aspecto de tensionamento que vai ser, é o que nós entendemos por discipulado. O que para a gente é ser discípulas e discípulos de Jesus? O que para a gente é ser membro da igreja? Qual é o sentido e a natureza da igreja? Então, esse vai ser um aspecto de tensão, que é a natureza do discipulado de Jesus. Nós somos chamadas a enchermos as nossas igrejas, batizar gente, confirmar gente, aumentar em número, o que sempre é bom, né? Inclusive por razões econômicas. Nós somos chamados a ter mais igreja, a ter mais prédio, a ter mais filiais, a ter mais grupinhos que estão lendo a Bíblia, ou estão lendo o livro, usando o livro de oração comum, ou nós somos desafiadas a fazer aquilo que o Lucas 4 está nos pedindo e que tantas outras passagens dos evangelhos e de outros textos estão nos solicitando, que é ser uma parábola do reino de Deus no mundo, ou seja, ser pessoas que perturbam a ordem, que perturbam a norma social, que falam a verdade, não importa o que possa acontecer depois, que sejam francas e diretas, né? Quando a injustiça está acontecendo. Então, esse é um aspecto que, na minha impressão, é ainda, e pode ser um ponto de tensão durante essa Assembleia. A natureza do discipulado de Jesus. Um outro aspecto que, obviamente, que vem da carta de Pedro e que vai ser tocado na conferência de Lambert é todas as questões relacionadas com o meio ambiente e os seus impactos. A injustiça ambiental e os seus impactos. A carta de Pedro é uma carta que é dirigida a peregrinas e forasteiras, a gente que não tem casa, a gente que não tem cidadania, a gente que é mal vista pela sociedade, a gente que vive num lugar, mas parece que não pertence àquele lugar. Esse tipo de gente que a carta de Pedro é dirigida, para dar esperança e para dar certeza de membresia. E é um desafio para a igreja, como é que a igreja pode ser esse lugar seguro para esse tipo de gente. E claro que, às vezes, para ser um lugar seguro, a gente precisa mudar o nosso meio ambiente, onde é que a gente vive, né? Então, esse é um assunto que vai ser uma espécie de grande prioridade para a Conferência de Lambert, que é a discussão sobre a justiça ambiental e os seus impactos. Quais são alguns dos impactos da injustiça ambiental e das mudanças climáticas que estão acontecendo hoje em dia? Primeiro, a migração insegura. Obviamente que todas nós temos o direito de ir e vir, então a migração como tal ela é um direito garantido para o ser humano, mas o que está acontecendo é a migração forçada e a imigração ou a emigração forçada. Portanto, ela é insegura, ela é violenta, ela é perigosa, ela é assassina, em certo sentido, né? Haja visto nos últimos anos, a gente tem visto essas ondas de migração em todos os lugares do mundo. Não é mais só agora no chamado sul global. Em todos os lugares do mundo há uma questão, há um conflito migratório muito forte. Ou provocado por guerras, ou provocado por falta de políticas públicas, fome, falta de saúde, sistema sanitário, empobrecimento, falta de emprego e etc., né? Ou por razões naturais, obviamente, que é o que está acontecendo com as mudanças climáticas, né? Ilhas estão desaparecendo, costas estão desaparecendo. Para quem é de Recife, né, toda aquela região de Olinda que está sumindo, quer dizer, o mar está tomando ali da costa. Isso está acontecendo em vários lugares do mundo inteiro, né?
cidades inteiras vão desaparecer daqui 30 anos, e isso, então, está provocando essa onda de migração forçada no mundo inteiro. Então, esse vai ser um dos assuntos da conferência, e a minha impressão é de que pode ser um ponto de tensão também sobre como nós vamos lidar com isso. Qual é o nosso papel na arena pública para enfrentar as mudanças climáticas, para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, mas também para tornar os nossos governos e tornar nós mesmas, como indivíduos, responsáveis pelo planeta. Como que nós podemos desapegar de certas coisas para viver melhor? Como nós podemos diminuir a nossa emissão de carbono, de CO2? Como a gente pode diminuir a nossa pegada de carbono, chamada, né? Em inglês é carbon footprint. Como eu posso comer menos carne, porque daí vai se produzir menos carne. Como eu posso deixar de usar plástico de uso único. Coisas muito simples, às vezes, mas que em escala global podem fazer uma mudança. Como eu posso diminuir o uso do meu carro, movido a combustíveis fósseis. Como eu posso fazer da minha igreja uma igreja mais ambientalmente responsável. Como eu posso aprender a fazer isso? Né? Eu preciso aprender a fazer isso, obviamente. Então, isso pode ser, às vezes, uma questão para a gente trabalhar. Como eu vou agir na arena pública e como eu vou implementar mudanças internas dentro das nossas igrejas. Outro assunto que, obviamente, é um assunto, sempre foi no mundo, desde que o mundo é mundo, é a sexualidade humana e a sexualidade alheia, não a minha própria, sempre a das outras pessoas, né? Então, esse vai ser, de fato, não está na agenda da conferência, mas eu prevejo que esse pode ser um assunto de tensão durante a conferência. Já é antes da conferência e, com certeza, pode ser durante a conferência. Como que eu lido com o ser humano? Como eu mexo nas minhas concepções de vida humana? Como eu mexo no meu entendimento das sexualidades? Né? Como eu posso ler a Bíblia de maneira mais coerente, primeiro, obviamente, com os evangelhos, e coerente com a nossa sociedade e com as mudanças que as nossas sociedades estão experimentando, vivendo e provocando. Então, certamente esse assunto das sexualidades humanas vai aparecer, muito ligado, obviamente, à prática pastoral, como é que eu lido com isso, certamente ligado à nossa concepção doutrinal, do que a gente imagina, ou do que a gente estabeleceu como doutrina, e, obviamente, um assunto que, eu não sei se vai aparecer na conferência, mas é um assunto que a gente precisa conversar, é como nós exercitamos a interpretação bíblica. Então, nós somos crentes e usamos a Bíblia. Como a gente administra, como a gente exercita a nossa interpretação. Porque a interpretação bíblica é um exercício, é uma prática, e ela precisa, então, como qualquer coisa, de método, teoria, agenda, objetivo e prática. Então, como é que eu faço isso? Então, esse é um assunto que a gente precisa conversar nas nossas igrejas, né? Como é que eu leio textos bíblicos de maneira que libertam, que ampliem horizontes, que devolvam para as pessoas dignidade, que conectem relações entre as pessoas e com as pessoas e o planeta e as pessoas. Como é que eu faço isso? Como eu mudo meu discurso religioso? Então, obviamente, isso vai ser um assunto um tema, quem sabe, de tensão. Obviamente, tanto esses outros que eu falei, mas um tema global de tensão é, de fato, a interpretação bíblica, que já muitos anos atrás, há um século atrás, quase já foi um assunto de uma das conferências de Lambert, né, que é como interpretar a Bíblia. Quem sabe a gente precisa fazer um documento ou algum acordo sobre isso, né? Pastoral, exegético, hermenêutico, teológico, nessa área. Acho que um outro assunto
que pode ser, quem sabe, um assunto de debate, é como eu faço da minha igreja uma igreja segura. Na comunhão anglicana nós temos uma comissão global chamada Igreja Segura, que tem por objetivo ajudar as províncias e as igrejas a serem igrejas contra os abusos, a serem lugares onde os abusos, qualquer tipo, abuso sexual, físico, abuso psicológico, abuso espiritual, patrimonial, emocional, religioso, etc., não aconteçam. Então, isso vai ser um tema, provavelmente, que vai aparecer. Infelizmente, obviamente, nós somos grupos humanos, e também dentro das nossas igrejas nós encontramos casos de abusos de pessoas, né? Mulheres, crianças, ou alguns homens. Então, a gente precisa lidar com isso. Como é que a gente é uma igreja que é livre deste tipo de horror, desse tipo de prática que de jeito nenhum condiz com o Evangelho de Jesus? E como nós somos uma igreja segura, uma igreja que é para todas as pessoas. Todas as pessoas são todas as pessoas. Então, obviamente, esse vai ser um assunto de debate. E, de novo, nós vamos esbarrar na interpretação bíblica, né? Vai ter gente atirando versículo bíblico para todo lado, mas a gente precisa lidar com isso. Já que falaste a respeito de interpretação da Bíblia, eu sei que tu és teólogo e biblista, o que tu tem a nos dizer a respeito dos principais pontos de contato entre a religião e os direitos humanos em uma perspectiva teológica e bíblica? Nossa, Rodrigo, esse é um assunto para uma palestra de muitas horas, mas eu vou só dar algumas provocações aqui. Primeiro, assim, a nossa compreensão de religião é um fenômeno, em primeiro lugar, né? A religião é um fenômeno que existe e a gente precisa lidar com ela pensando nessa perspectiva fenomenológica, minha impressão, né? Então, como é que eu lido com esse fenômeno que existe nas nossas sociedades? Em termos de conceito, para mim, eu penso que a religião é um lugar deve ser um lugar e uma expressão de reconexão. Eu sei que tem outras interpretações em termos do termo, da palavra em si, mas eu gosto da possibilidade de ler religião como religar, né, como religare. Tem outra possibilidade, né, mas eu prefiro explorar um pouco essa, né? A religião é o espaço, é uma experiência de reconexão, de religação. Então, ela devia ser fiel a essa suposta natureza dela. E as religiões são, até hoje, claro, sempre a religião é um espaço de conflito, é um espaço de disputa, sem dúvida nenhuma, mas ela é um depósito ético do mundo. No mundo das religiões, quando a gente fala de religião, nós estamos falando de valores muito caros para o mundo inteiro. Solidariedade, altruísmo, amor que é prática, né? Amor que se dá na solidariedade, comunidade, paciência, negociação, consenso, respeito mútuo, acolhimento, incondicionalidade nas relações, conspiração, na verdade, que é isso de conspirar, né, de respirar juntas o mesmo objetivo e, quem sabe, praticar os mesmos métodos. Então, pensando nisso, quer dizer, a religião tem tudo a ver, tem tudo a ver com direitos humanos e com direitos ambientais, tem tudo a ver. Também porque as religiões são, ao mesmo tempo que elas são depósitos éticos, né, elas também são instrumentos de violação, elas são instrumentos de degradação, elas são instrumentos de desconexão, infelizmente.
Tem muito discurso religioso que se presta a matar as pessoas, a matar o ambiente, a diminuir, a desqualificar, como tem muitos discursos religiosos que se prestam a fazer exatamente o contrário. Então, como eu disse, como qualquer lugar na vida, eu acho bom reconhecer que a religião é um lugar de conflito, é um lugar de disputa. Eu preciso disputar o discurso religioso, eu preciso disputar a religião, eu preciso disputar as imagens da religião, né? E esse é um trabalho árduo para a gente fazer. Para nós que entendemos que Jesus, ou a revelação de Deus, é uma revelação de amor incondicional, de equidade incondicional e de solidariedade absoluta, né? É claro que a gente tem a tarefa de publicar e de desenvolver um discurso religioso e lutar para que a nossa religião seja uma parábola, seja uma metáfora, seja um exemplo do que a sociedade deveria ser, em termos ideais, né? Por isso, a religião, ou o discurso religioso que a gente precisa praticar, precisa estar cheio de conversas sobre produzir solidariedade, produzir justiça econômica, social, política, de relações, né? Produzir altruísmo, produzir lugares onde a gente possa ter mais vida do que morte, produzir diálogo, produzir aceitação dos conflitos, né? Então, a minha impressão é de que não dá para conversar sobre religião sem conversar sobre direitos humanos e ambientais, e, sem dúvida nenhuma, não dá para conversar sobre direitos humanos e ambientais sem conversar sobre religião. Então, acho que também as pessoas que são mais ativistas e que precisam aprender, ou precisam se apropriar, ou precisam estar em colaboração com gente do mundo da religião, para que juntas e juntos possamos mudar o mundo. E possamos fazer os direitos humanos e possamos fazer os direitos ambientais valerem. Para nós que estamos no Brasil, a gente está vendo como que às vezes a religião é um problema, né? Esse governo que a gente tem está lotado de pastores, pastoras de vários tipos, de várias denominações. E pensa o que a gente está sofrendo, pensa o que a gente está ganhando com isso, né? Que coisa mais triste e dramática. Por outro lado, a gente tem uma experiência muito grande, de muitos anos atrás, onde o discurso religioso, as comunidades religiosas, na América Latina inteira, posso dar outros exemplos da África, na Ásia, esses grupos religiosos e esse discurso religioso colaborou para libertar as pessoas, para mudar sistemas de opressão. A religião teve um papel importantíssimo na derrubada do apartheid. A religião teve um papel importantíssimo na derrubada da ditadura militar em vários países da América Latina. Então, quer dizer isso, o mundo da religião é um mundo, como qualquer outro, em disputa, mas é um lugar e é um instrumento que a gente precisa usar quando a gente está na defesa dos direitos humanos e dos direitos ambientais. E para nós que somos crentes, a gente precisa usar esses óculos para ler o texto bíblico. É muito importante pensar nos direitos humanos e direitos ambientais quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê e quando a gente faz interpretação bíblica, né? Para a gente poder discutir e para a gente poder ter esse fundamento que nos ajuda a nos manter perenes e permanentes na luta, né? Muito obrigado, Paulo, pelas tuas provocações. Realmente, não dá para falar a respeito de vida plena quando nós negligenciamos os direitos relacionados com a pessoa e, consequentemente, os direitos relacionados com o meio ambiente. Da mesma forma que não dá para falar de vida plena se nós não temos a liberdade para expressar a nossa espiritualidade, a nossa vivência religiosa. Então, são duas questões interconectadas que nós não podemos negligenciar.
muito obrigado pela tua participação, em nome do podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, e eu te devolvo a palavra para tuas considerações finais. Obrigado, Rodrigo. É e sempre será um prazer falar sobre isso e trabalhar com isso. Eu queria terminar primeiro convidando todas vocês para o que na nossa marca de missão, e quem sabe é um trabalho da igreja, que é batizar gente, né? E nutrir os crentes. Eu queria convidar vocês para batizar mais gente na luta pelos direitos humanos. Para batizar significa inserir as pessoas, né, gente? Vocês sabem disso. Batizar quer dizer colocar as pessoas para dentro, acolher nessa família. Então, eu queria muito convidar vocês para fazer muito batismo, ou para recuperar o batismo das pessoas nessa luta pelos direitos humanos e pelos direitos ambientais. Nós precisamos de muito mais gente fazendo isso, em diferentes níveis, seja na comunidade local, seja nas Nações Unidas, seja organizando gente ou na sala de aula, ou no púlpito da igreja, seja dando comida, oferecendo comida e cesta básica, ou trabalhando no Congresso Nacional, sendo aquela pessoa que perturba todo mundo. Então, assim, vamos batizar mais gente, ou vamos lembrar as pessoas desse batismo que é compromisso com os direitos humanos e com os direitos ambientais. Outra coisa é a nossa comunhão, como eu disse, está comprometida com os direitos humanos e com os direitos ambientais. Claro, não sem conflitos internos, mas nós estamos institucionalmente muito comprometidos. É por isso que nós temos essas duas organizações à disposição das nossas igrejas, né? O Escritório da Comunhão Anglicana das Nações Unidas e a Aliança Anglicana. Então, por favor, entrem em contato, participem das coisas que a gente tem feito, colaborem, compartilhem, peçam ajuda se precisarem, nós estamos absolutamente à disposição de vocês. Nosso escritório trabalha para as igrejas locais, não vice-versa, né? Acho que é sempre bom lembrar disso. E uma terceira coisa, eu quero super parabenizar a Igreja do Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e reconhecer que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil tem tido um papel muito importante na sociedade brasileira e tem demonstrado um compromisso muito fiel com o Evangelho, em termos de denúncia desse sistema genocida e desse governo genocida que a gente está vivendo, e também de anúncio, de manter as pessoas na esperança, esperando contra toda a esperança, né? Manter o espírito das pessoas aceso e brilhando e provocando mais mudanças e mais vida entre nós. Então, por um lado, super parabéns para essa igreja aqui no Brasil. E também por todas as parcerias que a Igreja do Brasil tem dentro da comunhão anglicana. E eu agradeço, então, de novo a oportunidade, a participação. Como eu disse no começo, a minha intenção não era fazer uma palestra, era fazer provocações. E vocês, por favor, procurem mais, busquem mais e sigam no caminho com a gente, porque ninguém pode largar a mão de ninguém nesse momento e ninguém pode ser deixada para trás. Não vamos deixar ninguém para trás. Obrigado, reverendo. Obrigado à Diocese Anglicana de Brasília. Nós que agradecemos, Paulo. Eu conversei com Paulo Et, membro da Diocese Anglicana de Brasília, com o tema Advocacy na Comunhão Anglicana. Desejo a todas vocês saúde e vacina para todas nós e nos encontramos no próximo episódio. E é isso por hoje, pessoal. Fiquemos na paz e até a semana que vem. Este foi o podcast Radar Direitos Humanos, da Diocese Anglicana de Brasília, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Produção e apresentação, Reverendo Rodrigo Spiuca. Edição do Reverendo Isaías Torquato e direção-geral do Bispo Maurício Andrade. Se você quiser entrar em contato conosco, você pode nos encontrar pelas mídias sociais. No Spotify, no Google Podcast e no agregador de podcast de sua preferência. E pelo telefone 61 3443 4305.
e pela hashtag Radar Direitos Humanos. Até o nosso próximo encontro.